Que assunto nós vamos trazer aqui? Querido, se você está em Bíblia, eu quero fazer uma reflexão num texto que está aqui no livro de Marcos, o capítulo 10. Se você está em Bíblia, por gentileza, abra em Marcos, o capítulo 10, verso 45. É o texto para a nossa meditação nessa noite. Marcos, capítulo 10, o verso 45. Diz assim a palavra de Deus: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou repetir: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pastor, que tem esse verso a ver com a apresentação de criança? Tem alguma coisa a ver com a apresentação de criança? Depende da tua criatividade, né? Eu vou usar a minha criatividade aqui e vou tentar relacionar isso com a apresentação de criança. Queridos, eu quero começar contando uma história para vocês, que ela começa lá no ano de 1985, com o seu Jaime e a dona Lia. Quando se vai ter um bebê, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 foram planejados, e entendemos que a Heloísa, que está aqui, e o Pietro também, foram planejados, correto? Foram pedidos a Deus. Da mesma forma, a dona Lia e o seu Jaime pediram a Deus um menino, planejaram. Eles já haviam tentado ter um filho, mas infelizmente, no decurso da gravidez, esse filho, infelizmente, acabou falecendo e a gravidez ela não progrediu. E agora a dona Lia estava feliz da vida, porque um menino estava sendo gerado no ventre, e agora no dia 20 de janeiro de 1986, a dona Lia dá entrada no hospital lá em Brasília, para ter o seu filhinho. Já o nome estava preparado, o Pedrinho. Era o Pedro. E a dona Lia, não é? Depois da cesariana, a enfermeira vem, coloca o Pedrinho nos seus braços, e a mãe, apaixonada por aquele menino. Não é? Que alegria ter o Pedrinho, o pai, a família, todos, uma família muito bem de vida, todos alegres pela presença desse menino. O menino veio para alegrar o coração da família. E no dia 20, então, não é? Depois da mãe pegar, vai para o berçário o menino, depois traz o menino de volta ali para a dona Lia. No dia 21 de janeiro, às 11 horas da manhã, entra alguém ali com o uniforme do hospital, dizendo o seguinte: dona Lia, eu preciso pegar esse menino para fazer alguns exames na enfermaria e depois eu o devolvo. E o coração da mãe ficou apreensivo, porque já uma gravidez tinha acontecido e alguma coisa ali não deu bem e havia perdido o primeiro filho. Ela ficou apreensiva, rapidamente entregou o Pedrinho nas mãos daquela mulher, com o uniforme do hospital. Não demorou muito tempo depois, o médico chegou. Cadê o menino? Eu entreguei para alguém aqui do hospital levar para a enfermaria para fazer alguns exames. Como assim? E quem era saber? Não sei. Tinha crachá? Não vi. Quando falaram que tinha que fazer exame, eu me desesperei e entreguei logo. Resultado: a criança, o Pedrinho, tinha sido sequestrado. Tinha sido levado embora. Rapidamente a polícia foi acionada e as buscas começaram pelo Pedrinho. E os dias se passaram. A polícia chegou a encontrar 12 crianças, mas nenhuma era o Pedrinho. Que angústia para a mãe. Ter que sair do hospital com as bolsas, com as roupas, com todo o enxoval do menino que tinha sido comprado com carinho, com esmero, 9 meses de preparo. E a mãe agora tem que ir para casa e o pai sem o filho. Vocês já pensaram no drama? Que é uma situação dessa? E queridos, a dona Lia e o seu Jaime foram para casa e as buscas continuaram, a polícia.
1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15, 16 anos. Finalmente, em outubro de 2002, alguém, por uma conversa que ouviu, desconfiou de que o Pedrinho não era de fato daquela mulher, a dona Júlia, não era. E começou a fazer uma investigação nos nomes todos de crianças desaparecidas, e entrou num site de crianças e de repente encontrou ali o seu Jaime. E olhando agora para o Pedrinho, com 16 anos, e olhando para o seu Jaime, a pessoa percebeu, nossa, é a cara do seu Jaime. E acionou a polícia. Fez uma denúncia anônima. A polícia começou a investigar e começa agora a cruzar dados, sem que a família soubesse, a dona Júlia soubesse, sem que o Pedrinho... E daqui a pouco a polícia percebeu que de fato aquele menino poderia ser o Pedrinho que tinha sido levado. E agora a polícia entrou em contato ali com a mãe e convenceram o menino a fazer exame de DNA. O exame foi feito em novembro, um mês depois, e foi confirmado. Era o Pedrinho que tinha sido levado da maternidade no dia 21 de janeiro de 1986. E agora? Como promover a aproximação da mãe e do pai com um menino que não fazia ideia quem era o pai e a mãe, nunca viu, quer dizer, quando nasceu, viu uma única vez ali, mas o coração do menino pertencia à sequestradora. E aí? Pai e mãe felizes, não é? Mas agora um menino, 16 anos, será que esse menino vai nos amar? Será que ele retorna para casa? Será que a gente conquista a afeição dele novamente? Como é que vai ser isso? E depois de muita orientação, a mãe resolveu escrever uma carta antes de haver uma apresentação. E a mãe escreveu uma carta toda emocionada. Pedrinho, olha, você foi levado da maternidade no dia tal, e se apresentando e colocando toda a sua dor. Filho, nós estamos aqui e gostaríamos muito de ter uma oportunidade de poder ver você e tal. E contou toda a história. E agora imagine o Pedrinho pegando essa carta da mãe ali e lendo isso. Que sentimento não passou no coração do menino? Imagine a história, não é? Toda que se criou ali. E o menino então consentiu. Um local, o dia foi marcado, não é? A mulher, claro, a sequestradora, acabou sendo presa. Isso saiu nos jornais em 2002. Isso abalou o Brasil, não sei se alguém se lembra, mas tomou conta dos noticiários essa história. E o menino resolveu conversar com o pai, e a aproximação foi sendo feita ali com muito acompanhamento. E, para a alegria dos pais, o Pedrinho consentiu, não é? Foi para a casa dos pais e foi novamente integrado no seio da família. Foi resgatado. Foi resgatado. Eu só fico pensando, né? Algum tempo depois, há uns 3, 4 anos atrás, eu vi a última foto do Pedrinho, depois eu não procurei mais na internet. Mas o Pedrinho com 2 rosas para entregar, uma para a mãe biológica, aonde já estava morando, e outra para a dona, na verdade falei Júlia, mas não é Júlia, é Vilma, entregar para a dona Vilma também, porque o coração do Pedrinho ainda estava pegado no afeto pela dona Vilma sequestradora. Uma parte do coração pertencendo à sequestradora, e a outra parte do coração pertencendo aos pais biológicos. Já pensaram se isso acontecesse aí com vocês? Já pensaram se fosse o Pietro que fosse carregado? A Heloísa? Já pensaram? Segura firme, não deixa levar. Fica de olho. Queridos, eu li esse texto aqui porque história semelhante aconteceu com a nossa humanidade. Quando Deus criou esse mundo, não é? O Pai Celestial um dia pensou em ter filhos, além de muitos outros filhos que ele já teve. Ele quis ter filhos aqui, nesse mundo. E da mesma forma como a dona Lia e o seu Jaime prepararam, e vocês também prepararam o quartinho, né, para receber a criança, a Heloísa e o Pietro, e decoraram, né? A menina normalmente é rosa, com toda uma questão de enfeites, o menino, né, enfeites ali para menino.
E o Pai do céu um dia também fez isto. Para ter os seus filhos, Ele desceu a esse mundo aqui para preparar o ambiente para a chegada dos seus filhos queridos, Adão e Eva. E o que Deus fez para preparar o quartinho do bebê? Queridos, primeira coisa, vamos colocar luz no teto. A Bíblia fala assim, haja luz e houve luz. Começou a decorar o quartinho, luz no teto. Bom, a criança vai vir ao mundo e vai respirar, precisamos colocar ar também. Então, haja expansão, haja oxigênio, segundo dia. Terceiro dia, bom, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos decorar aqui o chão. E apareça a porção seca, e aparece depois em cima da porção seca, toda ela foi revestida de grama. O tapete do quartinho do menino, grama verde por todos os lados, árvores frutíferas, belas, flores perfumadas. A coisa foi ficando fantástica. Os pais, eles penduram algumas coisas nos tetos, né, para as crianças ficarem entretidas. No quarto dia, o pai resolveu pendurar estrelas, uma lua, um sol, para tornar um negócio muito lindo. Que tal? É o pai preparando o quartinho do bebê. No quinto dia, Deus resolveu, vamos pendurar mais coisa aqui. Aves, para encher toda a expansão. O aquário do quarto da criança. O oceano inteiro e os rios aí. Vamos colocar peixes e todo tipo de vida aquática. Já pensou que legal? Que criança privilegiada nascer num mundo assim? Foi um mundo assim que Deus criou. Sexto dia, finalmente, a hora do parto. Não é? Claro, Deus colocou mais os animais, os pais gostam de comprar bicho de pelúcia, né? E compra lá ursinho, coelhinho, e vaquinha, ovelhinha, e tem tanto bichinho. O Pai Celestial, ele foi muito mais criativo nessa questão, colocou todo tipo de bicho, mansos. Assim foi o quartinho. Como último ato, o nascimento da criança, de Adão e Eva. O pai estava feliz da vida. Que alegria. O filho conversando com o pai, o aspecto, né, trazia na aparência, no aspecto, na inteligência, na moral, o aspecto do próprio pai, o Criador. E sabe que nós somos parecidos com o nosso Deus, tanto no aspecto físico, quanto moral. Sabiam disso? Quando a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é uma imagem e semelhança tanto no aspecto físico, quanto moral. É isso aí. Então o pai amava o filho amava o pai. Só que, queridos, e aí entra o drama agora, muito semelhante à história que eu contei para vocês. Quem é que entra no quarto do bebê? A Bíblia relata em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6. Alguém disfarçado de criatura que estava lá no jardim. Assim como a dona Vilma entra no hospital com o uniforme do hospital, parece alguém que é dali, é de confiança, e a mãe entrega a criança. O inimigo apareceu disfarçado de serpente, era um ser lindo, de acordo com alguns relatos, a serpente voava, quando ela abria suas asas, as cores do arco-íris apareciam, era algo que chamava a atenção dos mais bonitos animais do Éden, sabiam disso? E justamente um dos mais lindos animais, fez o que com as crianças? Sequestrou os filhos que Deus havia acabado de criar, e é isso que aconteceu. Foram sequestrados. A afeição que era toda para Deus, o Pai, ela foi transferida para o inimigo de Deus. No drama da história de Pedrinho, infelizmente, por ter convivido tanto tempo com a dona Vilma, os sentimentos acabaram indo para a sequestradora. Queridos, depois da queda do homem, a nossa natureza foi brutalmente transformada. As nossas afeições, infelizmente, nos ligam ao sequestrador, Satanás. Nós temos muito de Satanás dentro de nós. Temos orgulho, inveja, temos ódio, ira. Nós somos seres. Por que nós somos assim? Porque fomos sequestrados. Mas sabe qual é a boa notícia? É justamente desse verso aqui, ó. O que o pai fez? Não contente, veio atrás, muito tempo de procura, enviou uma carta de amor, eu vou me apresentar, olha, aconteceu isso, vocês foram sequestrados, está aqui a situação, então voltem para mim, me dá uma chance. Foi isso que aconteceu, queridos. E nesse verso, quando fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, foi justamente para quê? Para conquistar o coração do filho perdido. Já pensaram que amor fantástico esse do nosso Criador? E tudo que Deus quer é exatamente isso. Nós todos aqui, filhos de Deus,
nós temos muita simpatia pelo erro, pelo sequestrador, por aquilo que moralmente nos liga ao sequestrador. Ele implantou a natureza dele dentro de nós, porque convivemos com ele. E queridos, para extrair agora essa natureza caída e nos fazer levar novamente a Deus, há uma complicação muito grande aqui. É necessário muito convívio para que eu possa novamente aprender a amar o Pai. Mas Cristo pagou o preço do resgate. Há um detalhe: algumas pessoas abusaram da dona Vilma e do seu Jaime, dizendo que estavam com o Pedrinho e estavam cobrando resgate. Quer o filho de volta? Pague o resgate. Era mentira, só para explorar a dor dos outros. Por isso que Jesus tem que voltar logo e tacar fogo mesmo nesse mundo, e tacar fogo nas pessoas que não querem saber de Deus. São muito más, são terríveis. É isso que elas fazem, fazem os outros sofrer. Mesmo assim, queridos, e a Bíblia fala que no caso do Pai Celestial, Ele veio para pagar o resgate. Satanás olhou, quer o filho? Paga. O que você quer? Tua vida. E Deus resolveu encarnar e pagar com a vida um resgate para ter os seus filhos de volta. Queridos, eu preciso encerrar porque o tempo passa muito rápido. A Heloísa que está aí já dormindo no colo, o Pietro está animado lá, né? Tá olhando o pastor. Eu fico pensando, pais, quando vocês pegam essas crianças no colo, olhando para a época do mundo que nós vivemos, o sequestrador mais do que nunca está agindo para roubar os filhos de vocês. Ele vai fazer de tudo para roubar. Vai fazer de tudo para roubar. Mas parabéns, porque vocês estão trazendo os filhos de vocês aqui, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque isso aqui é um sinal de que eu quero a proteção de Deus, para que esse inimigo não tenha participação na natureza das crianças. E esse é o lugar, esse é o ambiente. É trazer para Deus, é para pedir para que Deus, o Pai, coloque os seus anjos da guarda ali para protegê-los, né, para auxiliá-los.